Bom, tá aqui, ó, dia 29 de 11 de 2020. Não coloquei o horário, mas o horário foi às 13 horas. Quem estava presente foi a Denise Alvarenga, Andressa Figueiredo e José do Carmo Filho. A ação foi uma visita de apuração de denúncias. Eu não lembro agora se foi uma carta que foi enviada, algum e-mail que foi enviada para o conselho, mas foi uma denúncia com toda certeza. A denúncia que tinha chegado para a gente na altura diz respeito a uma série de problemas, principalmente por causa do esgoto e da cisterna, cuja água que abastece a escola, ela estava um carro particular da conselheira Denise, e quando chegamos lá, a primeira coisa que a gente viu foi a cisterna. A gente recebeu a notícia que no mesmo dia, ou no dia anterior, tinha acontecido uma limpeza da cisterna. E a gente foi limpeza da fossa, então a cisterna, acho que ela estava igual, né? De fato, a cisterna estava cheia de raízes, né? Que provavelmente estava contribuindo com o gosto da água, né? Insalubridade da água. Né? Definitivamente ela não era insípida. Né? Vou continuar lendo aqui. Identificação. Unidade de ensino. Escola Municipal Professora Maria José Barroso. Né? Rua Juscelino Kubitschek, sem número, Santo Antônio. A Solangela, da Cunha Maia. Telefone que está aqui, 229987-6943. E-mail solangela.herculano.yahoo.com.br. A situação da infraestrutura do prédio de dependências, insatisfatório. Se tivesse mais algum outro quadradinho para marcar do lado direito, eu marcaria porque lá insatisfatório está até muito, né, porque está péssimo mesmo a infraestrutura. Eu estava até comentando com as outras conselheiras que em 2 anos e meio que eu estou no conselho, a gente já visitou algumas escolas, definitivamente essa é a pior de todas que eu vi. Ela mal parece a escola da rede municipal de Cabo Frio, de tanto que é a disparidade. Só é chato, porque essa escola ela fica escola de uma outra. Né? Eu não entendo por que esse descaso tão grande com uma escola que, apesar de estar no limite do segundo distrito, ela faz parte da rede municipal de Cabo Frio. Ela faz parte da Secretaria. Né? Descreva as necessidades. Escola com sérios problemas, pouca circulação de ar em todas as salas, esgoto a céu aberto, cisterna contaminada, com problemas elétricos, problemas na cozinha em péssimas condições, sem uma dispensa à altura. Se não me engano, acho que só a geladeira, né, Andressa, que era nova, só o freezer que era novo. Do resto, estava tudo caindo aos pedaços, quase que literalmente. Manutenção de material de limpeza, didática, equipamentos regular. Eu coloquei regular aqui, a gente colocou regular basicamente porque só para isso, imagino eu, né? E de fato tem material de limpeza suficiente para atender o básico, né? Deixar habitável qualquer área perto daquele esgoto a céu aberto lá que a gente viu. E aquilo lá eu acho que é inadmissível mesmo. Aliás, uma parte da escola estava cercada, interditada de circulação, já tinha bastante coisa do ano que vem, e esse material didático, inclusive, estava empilhado no corredor, claramente não tem um espaço adequado para guardar isso. O material que vai ser usado no ano que vem, né? Então, e o material desse ano, nem tentei procurar para saber onde é que estava, porque na verdade está faltando, né? 10%, então nem deve ter material extra. Passos extra classe, como quadras, pátio, calçadas e entradas. Insatisfatório por vários motivos. Né? A escola toda, como um todo, ela precisa de uma reforma grande. Mas se nessa parte aqui, quadras, pátio, calçadas e entrada, ela precisa de uma reforma boa mesmo. Né? O pátio, qual é a situação? O pátio tem uma parte que é coberta e tem uma parte que não é coberta. Graças a Deus, tem uma amendoeira lá que ela fornece sombra quase que 100% do tempo para quem está na parte encoberta. Acho que tem lá o piso. Essa amendoeira ela fica bem no meio do pátio. O tronco é bem grosso,
Eu risco dizer que tem eu não sou biólogo nem nada, mas eu entendo que eu aprendi que o tamanho da raiz de uma árvore como essa, principalmente a amendoeira, ela é o tamanho da copa. E a copa, o tamanho que ela pega a copa podada, ela pega o pátio inteiro mesmo. E levando em consideração que aquela copa foi podada, a raiz ela deve ter. E eu acredito, de novo, não sou especialista, né? Se pegar a cisterna, ela tá cheia de raiz. Aquela região lá de Unamá é uma região que provavelmente algumas dezenas de anos atrás eram brejo em volta, como toda a região dos lagos, né? Era basicamente brejo. Então, pelo tempo que tem aquele prédio de utilização, a professora Denise ela deu aula logo quando ela foi aprovada em 89. Governo Ivo. E a escola pouco mudou. Então, a gente está falando de uma estrutura que já tem 40 anos aí, pelo menos. Entendeu? No mínimo, tem 40 anos. E claramente aquela escola não sofreu grandes alterações. Né? Então, quando foi colocada aquela cisterna lá, não sei se a cisterna já é dessa data, como tem essa carga, essa herança, né, de ter sido uma área de brejo, acredito eu, né, não falta embaixo da escola toda deve ser raízes e mananciais de água. E as raízes, elas vão procurando a água. Então, a cisterna, do jeito que ela está, ela precisa de uma reforma grande. Não sou engenheiro também, mas eu já passei por problemas similares em obras que eu tomei conta. E aquilo ali, ela tinha que ser toda raspada. Estou surpreso de não ter uma rachadura, mas ela teria que ser toda rachada, teria que ser impermeabilizada. Só que o problema é que é um entorno. Aquele entorno lá ele vai continuar causando problema. Assim como aquela amendoeira, as raízes elas vão continuar crescendo, procurando água, e vão continuar causando problemas. Eu não quero aquela amendoeira fora, mas daquele pátio, porque ela é linda, né? E aí foi a natureza que deu, enfim. Só que, independente de qualquer coisa, ela causou uma série de danos na rede de esgoto, acredito eu, no sistema de água também, em outras partes. Aquele pátio lá, ele é completamente irregular. Fiquei surpreso de saber que os alunos eles têm aulas, que é um piso que por si só já não é bonito e com certeza não é seguro. Não tem uma áreazinha para diversão das crianças, não tem uma mesa de toque, não tem nada, é só um espaço quebrado. A entrada da escola ela não tem acessibilidade zero, na escola toda, no modo geral, né? Mas a entrada com toda certeza. A escada no momento ela estava interditada, porque você tinha que ficar pulando o esgoto, né? Você tinha que botar o pé no esgoto para poder subir a escada que leva 2 salas, né? E o piso, né? Tá tudo quebrado, que eu coloquei aqui, sem acesso para cadeirante, sem quadras. Para além disso, no que diz respeito a espaço extra-classe, né? Ela não tem uma sala de recurso, não tem um laboratório. Não sei nem como é que os alunos estão bebendo água lá, se tem bebedouro, que eu não vi nenhum. Se tiver, tá com aquela água contaminada da cisterna, que é triste. Um banheiro bastante deteriorado, os banheiros, pelo menos o masculino está bastante mesmo. As conselheiras Denise, mas achei bem triste mesmo. As salas com pouquíssima circulação, tipo, se uma sala tivesse 5 ventiladores, só 2 que estariam funcionando. A proporção é a mesma pelas lâmpadas lá, só 3 provavelmente está funcionando em cada sala. Eu entrei em várias salas e eu nem ficava apertando o botão para não ficar mais decepcionado, mas claramente eu via as lâmpadas acesas, via as lâmpadas sem estar, que lá está com algum problema, né? Não sei se é algum problema na parte elétrica, que impede também o funcionamento correto dos ventiladores, ou se os ventiladores estão quebrados. Mas a circulação de ar lá é triste, porque para além do calor, da sensação de com um cheiro de esgoto. Acho que é quase insalubre trabalhar, estudar numa sala calorenta com cheiro de esgoto o tempo inteiro. Né? Bom, quanto à quantidade de profissionais da unidade de ensino, ela é satisfatória, né? Fiz uma apuração lá, não tem necessidades maiores, são 37 professores, entre os 102 funcionários, 180 deles são concursados. E isso tudo é suficiente para atender os 518 alunos, distribuídos em 22 turmas do fundamental. São 11 turmas de manhã, 11 turmas à tarde. Alunos,
Eu fico imaginando 250. O tamanho do pátio já não deveria atender, não atende. Eu não vejo como atender. Eu acho impossível. Quanto mais a atividade de educação física, né? Ainda que seja um revezamento de 3 turmas. Mas o número de profissionais está suficiente. Atendimento da equipe técnico-pedagógica, a nível semi na escola, a encontro de avaliação, formação de estudos. Bom, a gente há conhecimento de das reuniões de coordenação, que elas tenham acontecido ou acontecem com um mês. Sendo que a maioria dos profissionais eles fazem apenas os cursos que são ofertados pela Secretaria Municipal de Educação, mas outras pessoas ainda fazem alguns outros cursos por iniciativas próprias. Eu arriscaria dizer que, segundo me contaram, né, que saíram pouquíssimos alunos. O conselho escolar se encontra em pleno funcionamento. Há cronograma de atas de reuniões ordinárias, atas de eleição, mural de escola. Solicitamos cópia desse documento. Bem, nós solicitamos, eu não consegui do conselho escolar, não. Não nos foi disponibilizado. Não sei nem se está, né, mas sem uma ata apresentada no cronograma. É a primeira quinta-feira do mês. A primeira, desculpa, se reúne uma vez no mês, a primeira quinta-feira do mês. A gente pediu algum. Mas ele disse que ele não tem acesso a esse documento, que era para pedir a alguém. Exatamente. Até para dar. Foi tanta correria também, né? Que eu nem tive como apurar um pouco mais sobre isso. A gente passou, né? A publicidade dos documentos mencionados, prestação de contas, pontos, conforme a resolução 1/2018. Não há prestações de contas, não há quadros de funcionários na amostra. Eu não vi nada do que normalmente eles pedem. Talvez tivesse tenha passado despercebido. Não tinha. Não tinha, né? A única coisa que tinha era o cardápio. A única coisa que tinha era o cardápio, que aparentemente é seguido, né? Mas, aliás, a Denise e a Andressa, elas olharam a cozinha, tinha um tanque lá que o tanque estava imundo, que não dava para lavar naquela cozinha. A cozinha era péssimo estado mesmo, foi uma das várias coisas. Bom, também não que falar de uma cozinha que tem bem complicado mesmo. Bem complicado mesmo. Considerações finais do SEMI. Escola com sérios problemas estruturais, número ok de professores, pouca evasão escolar, fossa aberta e transbordante, cisterna com infiltração. Sim, a fossa ela tinha sido limpa, né? Supostamente foi limpa no dia anterior, mas estava transbordando no dia que a gente foi lá. Né? Para você ver o grau de precariedade, que aquele sistema de esgoto lá claramente não atende nenhum requisito mínimo. Não sei nem como é que o nutricionista vai lá, aprova um cardápio com aquele esgoto céu aberto. Como manuseio da alimentação e com as condições que tem naquela cozinha. Eram péssimas mesmo. Equipe de limpeza ela faz o seu melhor, né, com a estrutura que tem. Né? Suponho que uma faxineira não é de responsabilidade dela ficar limpando esgoto. Claramente fica difícil trabalhar tendo que lavar um pátio tomado por esgoto, né? Ou com uma parte dele cheia de esgoto, com escada com esgoto. Imagina, os alunos para subir na aula, para a sala de aula, e ter que ir na escada, né? E subir uma escada que tem uma poça de esgoto, quase um rio na frente. Então, imagina, os alunos são, sei lá, 10, 20 alunos por turma, pisando na poça e indo para a sala. Depois descendo, pisando na poça para ir para pisando no esgoto, né? E foi passado, tem impresso aqui, uma planta, né, do que seria uma reforma da escola. Mas eu estou olhando aqui, eu não vejo isso aqui como planta de reforma, não. Eu vejo só como uma planta, né? Tá escrito aqui do lado, inclusive, levantamento da situação escolar. Eu entendo que isso aqui essa planta baixa aqui é o real, né? O projeto não. Porque isso aqui está bem parecido com, se não for exatamente idêntico ao que tem lá. Não tem aqui nada falando sobre filtro fóssil sumidouro nem cisterna. Provavelmente porque é uma planta antiga, né? Ou ainda só um esboço mesmo. E essa escola jamais seria autorizada pelo conselho se fosse uma unidade que pede autorização, como as demais escolas da educação infantil. O estado
da escola hoje é de calamidade pública. Não tem a menor condição de ter atividade naquela unidade escolar da forma com que ela se encontra. Como o José do Carmo muito bem colocou aqui da nossa visita, várias áreas do pouco espaço que tem, é impossível de ser transitado pelos alunos. O esgoto vazando assim, o tempo inteiro para fora, comida, cheiro, um fedor horroroso. E as crianças, estivemos com a orientadora educacional, que ela estava fazendo atendimento, ela disse que as crianças passam mal. A questão do calor, a questão do fedor. E, assim, nada é feito, porque a situação não é de hoje, a situação é desde o início, né? Desde o início ali, início do ano, pelo menos, a gente está em dezembro, essa situação vem se arrastando, e eu gostaria de solicitar que nós pedíssemos para que a obra de urgência. E, assim, eu gostaria que fosse enviado correspondência à Secretaria de Educação solicitando a interdição imediata da unidade escolar e a notificação ao Ministério Público disso, porque essa unidade jamais seria autorizada por esse conselho. Fica até um pouco de hipocrisia nossa ficar aqui dizendo que a escola não tem cobertura para a passagem das crianças na área aberta e, por isso, a inspeção foi no local e não aprova a autorização. E a inspeção vai nessa escola. A fiscalização da nutrição vai nessa escola. E ninguém faz nada para que essa escola pare de causar dano à saúde daquelas pessoas. É absurdo o que nós vimos lá. Absurdo. Então, assim, me falaram quando eu cheguei lá que, inclusive, é a escola da secretária de Educação. Então, é preciso que esse colegiado encaminhe em favor da saúde de todos aqueles que circulam num ambiente que, com certeza, está causando mal à saúde daquelas pessoas. Então, assim, é o mínimo que esse colegiado tem a fazer, é pedir a interdição imediata. Contemplando a fala da Denise, só para retificar que as crianças, para ter acesso ao refeitório, elas pisam no esgoto. E tem uma sala que fica no segundo andar, para eles terem acesso a essa sala, eles pisam no esgoto também. Então, é uma situação de urgência, extrema urgência, de solicitação de socorro dessa escola. Vou lembrar que a gente está falando do jeito que aquele prédio está, eu não sei eu não vejo como, de alunos, e esses alunos não tem para onde ir, né, nesse momento. Eu não sei, gostaria de saber, mas eu endosso o coro da professora Denise, da conselheira Denise, de enviar urgentemente uma notificação para não só para a Secretaria de Educação de Cabo Frio, como para o Ministério Público, porque qualquer promotor, qualquer juiz, quando olhar aquilo lá, vai ter noção que a gente está sendo até usando palavras bonitas para descrever aquela escola, vista a realidade que é no momento. Conselheira Janeide. Então, as aulas, nós estamos no dia 5, né? Não seria razoável, a essa altura, a gente pedir a interdição da escola, faltando uma semana para finalizar as aulas. Minha proposta é que seja dada total prioridade para a reforma dessa escola, para o ano de 2022 não poder começar. Eu acho que não seria coisa. Andresa, você levantou a mão? Levantei. Pode falar. Mas a questão toda, Janeide, é que as crianças estão... A preocupação é justamente para que ano que vem as crianças tenham alguma estrutura para poder estudar. A interdição, mais que a gente solicite agora, a interdição não vai ser amanhã. Não. Provavelmente a interdição só vai acontecer provavelmente depois da data do encerramento de aula. Sim. Porque
até chegar o ofício no local destinado, até eles terem a mão, terem acesso, irem lá, vai demorar aí a quase uma semana. Sim, mas para atender a conselheira Janeide, se tiver acordo, eu volto para a interdição daqui a 7 dias, sem problema nenhum. Então, eu discordo. Eu discordo. Eu acho que 7 dias é o tempo, por exemplo, de alguém pegar uma bactéria ali naquele lugar. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que suspender imediatamente, solicitar a suspensão imediata, indicar para a conclusão do ano letivo, impedir que aquelas crianças fiquem algum dia a mais em contato, contaminado com aquele monte de fossa. Esperar uma semana para que a gente... Eu já estou agoniada de ter que ter esperado da semana passada para hoje, que as crianças estão sendo contaminadas todos os dias. Se fosse meu filho lá, eu não queria ele mais um dia naquele lugar. Então, assim, eu acho que a interdição tem que ser imediatividade, planejamento, um calor do cão, as crianças sofrendo naquele lugar. Então, assim, a minha propositura aqui é de interdição a partir de hoje. Solicitar a interdição a partir de hoje, por esse colegiado, indicando atividade remota para a conclusão do ano, porque quando é para defender a vida, aprendi isso com um pai no Rui Barbosa, com um pai. Foi o pai que esteve lá ao lado da gente na gripe suína e que ele dizia: vocês aí, né, que estão falando, meu filho, eu não posso, não tem vaga, é para interdição imediata. E se faltam 5 dias do ano, que se faça atividade da vida, expostas a inúmeras doenças e contato diário. Diário. Semana que vem, não. A minha proposta é essa. Contato diário e direto. Uma pena aquelas crianças terem que ter ficado mais uma semana no meio daquele caos. Então, assim, de mão levantadas tem Daniel. Pode falar, conselheiro. Bom, para não falar mais do mesmo, a gente poder encaminhar, só uma pergunta que me faço estarrecido e perplexo com essa vergonha, mais uma vergonha do município de Cabo Frio. Essa situação, ela não se encontra descrita nas atas da inspeção, não, da escola. Ninguém da Secretaria de Educação sabia da situação de lá. Vocês tiveram contato com as atas lá de... Nem da inspeção. Quando a gente saiu de lá, a gente fez esse comentário, que a gente deveria... Mas nós esquecemos, não pedimos. Eu acho que seria interessante a gente solicitar, porque acho que é contigo, né, que entende que tem que ser imediato de vida. Mas será que nenhuma daqueles que respondem pela escola não sabiam dessa situação? Eu acho que assim, no mínimo problemático, para não falar criminoso, né? Então eu acho que faz parte também da nossa responsabilidade citar os termos de visita da inspeção, nutrição, para saber se a Secretaria de Educação tinha conhecimento, desde quando tinha conhecimento. E se não tinha conhecimento, por que nos termos de visita, enfim, nos documentos que são indispensáveis para a vida escolar. Eu gostaria que... Boa tarde para vocês. Eu estou voltando agora do Rio, então estou saindo e entrando da internet toda hora. Acabei de chegar aqui no bairro, aqui da Praia de Esquerda. Eu quero dizer com relação a essa escola, que de fato, por um lado eu concordo com a Janeide, eu concordo com a Andressa, que não vai ser para ontem, né? Porque até publicar, até a coisa andar, vai demorar ainda alguns dias. Acredito também que pelo menos uns 7 dias, que é uma semana, como a Janeide falou, que é o prazo que vai terminar as aulas. Concordo com a conselheira Denise no que tange ao respeito de pegar uma doença, e todo mundo sabe que saúde no nosso Brasil, não é Cabo Frio não, no nosso Brasil, está cada dia pior, tá certo? E por outro lado, eu também queria corroborar dizendo que o município, ele trata ou destrata os alunos e profissionais de educação como um todo com a escola daquele jeito. Eu vi as fotos, horrível, horrível.
É desagradável, deveria ser assim, utilidade pública deveria ser a primeira coisa a resolver a parte da estrutura de vazamento de esgoto. Isso não existe. Enfim, estou dizendo que tem que suspender sim, tem que interditar a escola para ontem, né, que seja feito remoto, enfim. Até para demonstrar a falta de respeito que o município tem demonstrado com relação, não é a atual gestão, mas são gestões, né, anteriores que infelizmente culminou na atual gestão, mas que também, por um lado, ela também não corrigiu o problema, não teve como prioridade. Não sei o que está acontecendo, a secretária é professora, uma excelente pessoa, excelente ser humano, mas houve há falha, e isso precisa ser, não vou julgar aqui ninguém, mas acho que de comunicar esses órgãos, que são os órgãos que também fiscalizam atividades como um todo, no que tange tanto a defesa das pessoas, no que tange a mitigação de problemas com relação à sociedade como um todo, e a vigilância sanitária também que fiscaliza. Acho que o Brito perdeu com a Denise. Forma de ver, a gente consegue alguma coisa, mas com outras entidades juntos, a gente consegue mais. A gente tem que entender que os nossos impostos tem que atender a sociedade. E essa é uma pequena oportunidade que o Conselho tem de tentar colaborar. Eu sou professor também, e assim, me coloco no lugar dos outros profissionais que estão lá trabalhando dentro do esgoto, do lixo, da imundícia, das bactérias, até aquela situação dos pombos lá que defecam naquela quadra. Aquilo é horrível, aquilo é repudiante demais. Tá, então, assim, eu levo muito para o lado pessoal, o lado sentimental e além do lado da ciência, que eu acho que a gente tem que resolver isso. Ok, então agora, auxiliadora. Eu concordo, onde o esgoto voltava para a cozinha, e o que fizeram? Colocaram as mesas para o pátio interno para as crianças comerem, onde nós, professores, nos juntamos e impedimos as crianças de comer, demitimos. E concordo com as Elias que falou, onde estavam essas pessoas, o conselho escolar, os professores, que estão permitindo essas crianças comerem. Por que eu concordo com Denise? Que amanhã ou depois, uma criança dessa passa mal, fica em sábados letivos sendo feito por complementação de atividade. Várias situações. Esse momento agora, sim, porque daqui a pouco, janeiro, o conselho volta em fevereiro. Aí vai enrolar e fazer sim, que enquanto não resolver o problema, a aula não volte. Isso é muito sério. Agora, Então, boa tarde. Era isso que eu ia falar exatamente. Complementação de atividades. Sou totalmente a favor, porque eu estou dentro de escola e a gente está tendo complementação de atividades aí. Qualquer situação que vem é o que é a ordem da secretaria, complementação de atividades. Fico muito triste, porque assim como Denise, essa foi a minha primeira escola. Então, assim, e hoje eu vejo a escola do jeito que está, e isso abala muito, porque era uma escola com estrutura, uma escola em que, de anos atrás, não passaram por ali, né? Porque sempre mandavam a gente para aquela escola, era onde só tinha vaga lá e era onde a gente tinha que ficar. Então, acho que não tem condições nenhuma, não sei de verdade se tem vários ofícios solicitando as reformas, não sei como que ficou essa situação, como foi abordado aí o termo da inspeção, não sei, né? A gente não sabe, vocês não tiveram essa oportunidade de acompanhar. Então, assim, um descargo. Então, a gente tem alguns dias para complementação de aprendizagem, não vai fazer diferença, não. Complementação de aprendizagem vai fazer muito mais do que e preservar muito mais a saúde dessas crianças, dos servidores, de todo mundo que está vivendo, trabalhando naquelas condições lá. Não, sou totalmente... Eu queria falar que eu queria corroborar com a fala do Daniel. Ele levantou muito bem, porque se existe uma inspeção escolar e existe uma visita frequente a essas escolas, né, o inspetor tem que fazer a visita frequentemente, se existe algum registro, aonde está esse registro? E se foi registrado o problema, por que o setor responsável não resolveu? Porque a secretaria tem realmente condições de mandar um carro, o vácuo, para esvaziar aquela fossa, tem condições de ter pessoas lá que fazem obra para quebrar aquilo emergencialmente e resolver o problema. Então, o que existe uma fiscalização que é feita, em algum momento fosse sanado o problema. A gente não pode acusar aqui que é má vontade, não pode acusar aqui porque não houve estrutura, aonde houve a quebra na comunicação. Porque
A partir do momento em que se constatou essa situação, as salas de aula ficam numa situação de cheiro de fossa, que é muito ruim. O bebedouro está localizado perto de onde escorre uma das fossas que eu vi aí, e a gente tem que ver também a direção da escola. Se a direção daqui, a coisa parece que já não é recente, não. Tem um tempo aí acontecendo. A Andresa pediu para falar e depois eu gostaria de finalizar. Pode falar, Andresa. Nesse fato, no dia que a gente teve na escola, a gente pecou em pedir os relatórios de visita da inspeção e da nutricionista. Mas isso a gente pode solicitar aqui pelo conselho, mas antes mesmo de ter em mãos esse documento, seja lá quem tenha ido à escola, provavelmente é cego, né? Porque deve ter um problema grande de visão, de não ter visto problema na frente. E pelo que eu ouvi da direção, a direção, esse problema não é de hoje, já é tão antigo. Então a direção não está nem aí também. Então, a proposta é interdição, encaminhamento hoje de ofício à Secretaria de Educação solicitando a interdição imediata da unidade escolar, com complementação pedagógica, atividade remota, o que há de se fazer caminhar, e solicitação dos termos de visita da inspeção escolar e da nutrição no ano de 2023. É essa a minha proposta. Temos proposta diferente? Acho que pode pedir dos anos anteriores também, né? Porque se é tão antigo, não acredito que esse problema não seja só no ano de 2023. Mas a gente tem que provar o erro. Denise, o erro está aí, está provado em fotos e relatório. Já que a gente tem que provar com mais documentação, a gente pede anos anteriores também. E a gente pode pedir também da direção para a solução do problema. Mas, então, a proposta é essa. Interdição imediata. Imediata significa amanhã não tem mais atividade. Que faça a complementação para garantir carga horária e os dias que vão ficar suspensos, que não são muitos, né? A gente viu aí um monte de coisa acontecendo e podendo ser feito, como muito bem disse tanto a professora auxiliadora como a professora Ana Cláudia, que por muito menos algumas coisas têm sido autorizadas, não vai ser uma situação de risco à vida que a gente não vai poder fazer. Então, interdição imediata da unidade escolar e encaminhamento ao Conselho Municipal dos termos de visita. Vamos pedir dos 2 últimos anos? Vocês querem mais longe? Se quiser mais longe, vai. É que eu acho que dos 2 anos tá bom. Da direção da escola. A gente tem esse poder para interditar a escola agora? Claro que tem. Ué? Então, concordo. Então, vamos embora. Claro que temos. A gente não foi lá, a gente não viu o risco. A nossa solicitação a questão lá é gravíssima. Para além da fossa que toma quase o pátio todo que a escola tem, a questão insalubre das salas, sem ventilação, juntando esse ambiente insalubre, gente. É calor com fedor, sem ventilador. Não quero esperar nada mesmo. Porque lá tem que ir para o Ministério Público ontem também. Da mesma forma que a gente tem que parar, eu já devia ir, porque lá é inviável. As atividades. Só vai poder voltar à atividade quando o ambiente estiver salubre. Então, assim, se não interditar, a gente encaminha a denúncia ao Conselho Municipal, ao Ministério Público. E aqui vamos combinar que se a gente não tiver a notícia de que foi interditada, já está aprovado o encaminhamento ao Ministério Público. Porque a gente está aqui pedindo a interdição. Se não houver interdição, está aprovada na sessão de hoje o encaminhamento ao Ministério Público. Então, a gente vai ficar monitorando. Está interditada? Interditou? Não interditou? Na quinta-feira, a gente comunica ao Ministério Público. Vamos dar aí 2 dias. Se não interditar, a gente caminha a denúncia ao Ministério Público. Tem outra proposta? Então tá. Aqueles e aquelas que há uma proposta de solicitação imediata de interdição da escola Maria José Barroso,
Maria José, é porque quando eu trabalhei era Edith Castro, vocês me confundem, vocês trocam o nome. Maria José Barroso é a que hoje é a Anita Teixeira, era a Edith Castro aqui e a Maria José Barroso, que era infantil, era do lado da Edith Castro. Depois a Edith Castro foi lá para o outro lado, a Maria José Barroso veio para cá e a outra virou a Anita Teixeira. Mas então, a proposta que foi aprovada é a de interdição imediata da Escola Maria José Barroso pela Secretaria, com atividades complementares, atividades remotas para garantir a finalização do ano letivo a partir de amanhã. E, na quinta-feira, se não houver interdição, encaminhamento de denúncia ao Ministério Público. Aprovado, então. Sigamos com a pauta.